Olá pessoal, desde já peço que você curta, comente, compartilhe, dê seu like, dê sua opinião, dê sua sugestão, dê seu comentário. Ative o sininho para novas notificações dos nossos novos vídeos. Deixe também a sua dúvida. Qualquer coisa na medida do possível estaremos sanando ela, né? Seja te respondendo, seja fazendo um vídeo, resposta sobre o assunto, seja falando sobre o assunto. E é isso aí. Se estiver me assistindo pelo Facebook, deixa sua estrelinha. Se estiver me assistindo pelo Kawaii, deixa o seu mimo. E é isso aí, vamos avante, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Yahushua. E agora a gente vamos estar falando sobre a guerra comercial, né? E começou, entre parênteses, né? Começou com esse tarifaço do presidente dos Estados Unidos, né? O Donald Trump, que basicamente taxou todos os países do mundo, né? Praticamente. Principalmente a China e países asiáticos, depois a União Europeia e depois outros lugares do mundo, né? Com a taxa mínima, como foi o caso do Brasil, que é uma taxa de 10%. E o que acontece? Mas ele teve que recuar, aparentemente porque os títulos do Tesouro Americano têm sido vendidos no mercado com desconto. E o país que mais tem os títulos do Tesouro Americano é o Japão. E depois é a China. E seria também uma forma de inundar o mercado com esses títulos sendo vendidos de maneira barata, né? Uma forma também de atingir a economia norte-americana, né? E por isso Donald Trump teria recuado um pouco nessa questão das tarifas. Mas em relação à China, né, que ele tinha posto, se eu não me engano, uma taxa de 35%, depois ele aumentou para uma taxa de 85%, e agora ele aumentou para uma taxa de 145%. Mas a China também de uma maneira retaliatória também taxou os Estados Unidos e aumentou as taxas, e agora, se eu não me engano, eles estão em 125%. É, e o que gera uma grande imprevisibilidade, né, no mercado financeiro, cujo qual a gente vai ver nas bolsas de valores, elas têm alternado muito, né? Tem dias aí que elas têm caído, outros dias que elas têm subido. Mas só esse recuo da taxação fez também bilionários lá dos Estados Unidos ganhar bastante dinheiro, né? Porque conforme recuou, as ações deles valorizaram, que fez entrar um bom dinheiro para eles, né? Se não me engano, alguns bilhões. Mas isso tudo faz com que haja uma desconfiança também no mercado financeiro dos Estados Unidos, porque era tido como o mercado financeiro mais confiável do mundo, né? E agora com essas posições do governo de Donald Trump, isso pode mudar. Mas se bem que tanto os Estados Unidos quanto a China, ambos os dois, né, que são a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, e a segunda maior economia do mundo, que é a China, economicamente falando, os dois estavam buscando, né, Estados Unidos se manter na liderança e China tentar tomar essa liderança, se bem que a previsão de alguns economistas, pelo que parece, é que no futuro a China vai conseguir superar economicamente os Estados Unidos. E o que acontece? A própria revista, né, da Inglaterra, The Economist, apelidou, né, o dia que Donald Trump anunciou aquelas taxas que o próprio Trump chamou de o dia da libertação, as chamadas taxas recíprocas. A The Economist chamou aquele dia de o dia da ruína. É. Aí tem um desenho lá do Trump, né, se não me engano, com o machado, e tá lá o globo terrestre. E o que acontece? E o próprio governo Trump, né, tem feito coisas que aparentemente parecem ser contraditórias com a sua propaganda eleitoral. O qual ele falou que iria melhorar a economia, né, iria trazer empresas indianas e chinesas. Nós temos visto a ele fazer cortes, né,
como pedido de demissão voluntária de funcionários públicos, essa deportação de imigrantes em massa. Mas eu vou te falar uma coisa, lá nos Estados Unidos, antes mesmo deles serem uma nação, quem é que habitava lá? É claro, né, num passado mais remoto ninguém habitava lá. Mas seus primeiros habitantes, se não me falha a memória, foram os astecas, os indígenas. Depois é que vieram esse povo europeu para lá, né, tentando colonizar. Claro, né, os principais foram os ingleses, mas também você vê uma boa participação também dos alemães e de outros europeus, mas principalmente a Inglaterra. Tanto que os Estados Unidos se tornam uma colônia da Inglaterra. Então, o que acontece? Depois ele consegue a sua independência, tanto que o idioma lá que se fala é o inglês. Na realidade, quando a gente vai ver, nativo, nativo mesmo, não seria basicamente ninguém, porque como antigamente não habitava ninguém ali, mas se for ver quem é nativo realmente, seriam os astecas e os indígenas. Mas você me falar, mas os astecas, entre parênteses, foram extintos? Sim, mas o que existe é o ser humano. Então essa questão de nacionalidade é algo que foi criado, porque antigamente você vivia num determinado local e você recebia um nome em relação àquele determinado local. Só que esses parâmetros, né, mas na minha opinião o que vale é o ser humano. Porque independente do local que você nasce, da nomenclatura que você leve, nasceu no Brasil, você é brasileiro, você é um ser humano como o outro, como qualquer outro. E fosse ver quem é nativo realmente dali, ninguém é nativo, mas se for botar um nativo por quem chegou primeiro, então os índios são os nativos. E também outras políticas, né, como cortar gastos, que nem ele fez, né, diluindo a maior agência de ajuda humanitária do mundo, né, a USAID. E o Elon Musk, né, né, tem um cargo lá, né, no governo dele de corte, né, para a eficiência do governo. Tá falando de tirar também, se não me engano, um satélite de órbita para poder economizar mais ainda. Inclusive eles estão querendo mexer na educação e também já houve problemas lá com juízes, né, em determinados estados dos Estados Unidos, porque no caso estaria também burlando a própria lei daquele estado, sem contar a maneira com que os imigrantes têm saído de lá, né, saído algemado. E o detalhe é, né, ele com plenos poderes, tendo o Senado e a Câmara também, né, com maioria do lado dele. Eu acredito que ele poderia estar tomando medidas para poder melhorar mais a economia dos Estados Unidos, não transformar nisso que está se tornando, né, um isolamento total. Enquanto isso, a China está diversificando o seu mercado, está ali fazendo alianças econômicas, né, com outros países do Sudeste Asiático, com a União Europeia, com o próprio Brasil e com outras localidades, né? E é isso aí. É um momento de muita incerteza financeira, mas, como tem uma palavra, né, a palavra crise, na China, ela tem dois caracteres. Um significa perigo e o outro significa oportunidade. Ou seja, muitas das vezes na crise também é um momento de oportunidade. E é isso aí, pessoal. Tamo juntão. Fique com Deus. E é isso aí.